Obrigado. Queridos, nós estamos orando pelas famílias e hoje nós vamos falar sobre famílias. Esse e os outros 2 domingos desse mês de maio, nós estaremos ministrando em favor das famílias, tá? E o tema da nossa série é Família Abençoada. Quem quer uma família abençoada? Quem já tem uma família abençoada? Quem gostaria que ela se tornasse mais abençoada ainda? Isso, glória a Deus. Então, se você quer que a sua família seja mais abençoada, ter a bênção, ser abençoado, significa receber o favor de Deus para prosperar, para dar certo. Uma família abençoada é uma família que ela vive a plenitude em todas as áreas. Ser pleno, né? Ser próspero. Uma família abençoada é uma família que ela prospera emocionalmente nos relacionamentos, ela prospera na vida conjugal de marido e mulher, de pais e filhos, há amor, há obediência, há respeito, ela prospera financeiramente, ela prospera diante da sociedade e ela prospera espiritualmente. É uma família que tem e está em comunhão com Deus. Então, uma família abençoada, ela suporta as tempestades, ela suporta as perseguições, ela suporta as afrontas do diabo, ela sobrevive aos ventos fortes, porque ela tem a bênção de Deus. E nós vamos decretar isso, declarar com base na palavra. A nossa família, durante esses 3 domingos, não será mais a mesma. Ela vai ser abundantemente abençoada pelo Senhor. Você crê? Então abra sua Bíblia no Salmo de número 128. Nós vamos prosseguir para a palavra. No final teremos homenagem para as mamães. Salmos de número 128. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui uma família abençoada. Uma família abençoada. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Glórias. Eu creio nessa palavra. Se Jesus não voltar até lá, eu vou ver os filhos dos meus filhos. O meu mais velho falou que ia casar com a mesma idade que eu, com 22. Esse dia eu perguntei para ele, ele já está querendo mudar o discurso já, né? Eu falei, moço, não muda o discurso não, porque senão o profético não se cumpre. Amém? Agora, irmãos, nós vamos ler o Salmo 127, versículo 1. Nós vimos aqui uma família abençoada, uma família que anda nos caminhos do Senhor, uma família que teme ao Senhor, e essa família, ela prospera em tudo, ela dá certo em tudo, ela rompe em todas as áreas. A família, a esposa, os filhos, os netos. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão
que conseguir com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então, nós temos um texto falando sobre uma família abençoada, mas temos outro texto falando que quando Deus não governa em uma casa, é em vão tudo que se faz lá. Aonde o Senhor é temido, é obedecido, é honrado, onde Ele governa, aquela família prospera e tudo vai dar certo. A vida do casal vai dar certo, a vida de intimidade do casal vai fluir muito bem, né? Por quê? Porque os filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. A vida de relacionamento vai fluir, aquela família vai prosperar financeiramente, vai prosperar nos relacionamentos, porque ali o Senhor governa. Mas em uma casa onde não há o governo de Deus, e aí às vezes é onde as pessoas se enganam, porque alguém pode bater e jurar em pé: Deus governa a minha casa, mas aquilo que se faz dentro do lar, as decisões que se tomam, os princípios que são cumpridos, é que provam que Deus está governando aquela casa, que o Senhor está edificando aquele lar. Então, querido, você quer ter uma família abençoada? Entenda que é necessário deixar que o Senhor esteja na edificação dessa família. Uma das coisas que eu lembro que eu sempre orei na minha vida foi: Senhor, seja o alicerce da minha vida. Quando eu comecei um relacionamento com aquela que hoje é minha esposa, uma da oração nossa é: seja o alicerce desse relacionamento. Quando me casei com ela, seja o alicerce da minha casa, seja o alicerce da minha família. Nós necessitamos, irmãos, da direção de Deus para governar o nosso lar, de forma sábia e com a bênção dele sobre a nossa vida. Então, a família é um ambiente. Diga comigo: a família é um ambiente. E todo ambiente tem um governo espiritual. Todo ambiente tem um governo espiritual. Seja o governo espiritual da luz ou o governo espiritual das trevas. Todo ambiente tem um governo espiritual. O governo espiritual pode definir o sucesso ou o fracasso daquele ambiente. O governo espiritual pode definir a paz naquele ambiente ou os conflitos naquele ambiente. Depende do governo espiritual que está sobre aquele ambiente. Então, a família é um ambiente espiritual onde o diabo luta para ter o governo. O diabo, ele luta para ter o governo desse ambiente espiritual. Se ele não conseguir atingir o sacerdócio do lar e ter o coração dele, ele vai tentar ter o coração da esposa. Mas se ele não conseguir ter o coração da esposa, ele vai tentar querer o coração dos filhos, porque ele quer um espaço nesse ambiente. Ele quer o governo desse ambiente para causar a destruição daquela família. Então, quando Satanás tem o governo de uma família, não só aquela família é afetada, como toda a sociedade é afetada. Entenda uma coisa: quando Satanás ataca as famílias e começa a prejudicar casamentos, começa a aparecer, ter separações, divórcios, filho vai para um lado, o outro filho vai para o outro, um fica com o pai, um fica com a mãe. Saiba de uma coisa, que dessa forma Satanás consegue atingir a sociedade de forma geral. A família é a base da sociedade. Família saudável, sociedade saudável. Família saudável na igreja, igreja saudável. Então, mas só que às vezes as pessoas não têm a compreensão do governo espiritual de uma casa. Você não governa apenas as finanças do seu lar. Não se trata apenas, querido, da questão financeira, da questão de saúde. Existe também uma área espiritual da família. E é necessário estarmos atentos para isso. Para a vida de princípios. Então, quem detém o governo espiritual da minha casa?
Faça essa pergunta: quem detém o governo espiritual da minha casa? Da minha vida? O governo do ambiente que eu estou está diretamente influenciado pelo Deus que eu sirvo. Pastor, quem está governando a minha casa? O governo espiritual. Esse governo espiritual está diretamente relacionado, ligado ao Deus que você serve. Existe o verdadeiro e único Deus, aquele que disse para Moisés: o eu sou. E existem deuses, alguns criados pelo homem. E existe o diabo, que está por trás desses deuses criados pelo homem, mascarado. Então, quando, por exemplo, o dinheiro é o Deus da sua casa, ele é mais importante do que pessoas. Em uma família onde o dinheiro se torna o Deus, vale mais as coisas do que as pessoas. Se preocupa-se mais com as coisas do que com as pessoas. Não é como meu filho está, é como meu carro está. Não é como a minha esposa está. Não é como meu marido está. Mas é como a minha casa está. Porque as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas, por causa do dinheiro. Em um ambiente onde coisas são mais valorizadas do que pessoas, ali o dinheiro é um Deus. E faz com que os corações das pessoas se voltem mais para coisas. A esposa chega e diz, liga para o marido: meu bem, tem uma notícia ruim para te dar. O que foi? Bati o carro. E como é que está o carro, mulher? Meu Deus do céu, você bateu o carro. Não é, meu bem, e você está bem? O que aconteceu contigo? Não, a primeira preocupação é com o carro, não é com a esposa. Bati a moto, a primeira preocupação é com a moto, não é com a pessoa, se a pessoa está bem. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa jura de pé: não, Deus está governando a minha família. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Quando o ego governa, há mais individualismo do que coletivismo. Uns se colocam em prioridade acima dos outros membros da família. Ego. O que é isso? Ego é eu, o que eu quero. O que eu quero é mais importante. O que eu quero se torna prioridade. Quando o ego está no governo de uma casa, de uma família, irmãos, não tem como a família ser abençoada desta maneira. Nós precisamos entender que no ambiente de uma casa existem prioridades coletivas e prioridades individuais. As coletivas vêm em primeiro lugar. As individuais, elas só vêm em primeiro lugar em alguns casos específicos. Então, o marido, e isso já é papel do homem, todo homem de verdade já carrega no seu DNA de homem a decisão de sacrifício. É ou não é verdade, varões? Primeiro a sua esposa, né? Depois os filhos, e se sobrar é você, né, irmão Milton? Porque você não é egoísta. Veste os filhos, veste a esposa, veste os filhos. Aí depois, se der, você veste você. Todo homem ele já carrega esse princípio. Irmãos, mas quando não tem esse princípio, o homem está andando todo arrumado, tênis novo, roupa nova. As crianças estão
desassistidas, a esposa está desassistida, o camarada está lá, dando uma de boa pinta, fazendo uma pose. Egoísmo. Isso retrai a bênção de Deus da família, em vez de trazer a bênção, porque o egoísmo está governando. Não deixe, querido, que as prioridades individuais tomem o lugar das coletivas, da família, do casamento, né? Antes de o nosso, minha família, nossa família. Quem está entendendo, diga amém. Então, tudo aquilo que é colocado em nossa vida, substituindo por Deus, está sobre o governo do diabo, diga misericórdia. Ou seja, significa que ele está governando. E se o Senhor não está edificando a casa, em vão trabalha os que edificam. Agora imagina a pessoa batalhando pela família, sabe? E ela não vê nada mudar, ela não vê nada romper, sabe? Ela luta pela família, mas nada muda. Alguma coisa está errada no governo espiritual dessa família. Podem haver rachaduras, podem haver brechas. Sabemos que Jó, clamando para que Deus guardasse os seus filhos, sacrificando, ele levantava de madrugada, sacrificava pela sua família, sacrificava pelos seus filhos, pensando, eles podem ter cometido algum pecado, vou sacrificar pedindo perdão por eles. E o Senhor mesmo assim ainda permitiu que o diabo provasse. É claro que aqui entra em outro contexto. Então nós temos que ter essa compreensão. Quem detém o governo espiritual da minha casa? Sobre que influência está esse governo espiritual? O Deus que você serve, ele tem uma visão para a sua família. O Deus que você serve, ele tem uma visão de família e ele tem uma visão para a sua família. O que é uma visão? Diga, uma imagem do futuro. A visão é como se enxerga lá na frente. Uma pessoa de visão é alguém que consegue olhar daqui 10 anos e ver como vai estar a sua vida de casado, como vai estar criando seus filhos. Uma pessoa de visão é alguém que consegue olhar para o futuro e se enxergar de uma forma diferente do que está hoje. Porque se está se enxergando do mesmo jeito, não tem visão de futuro. Tem visão apenas de presente. Então, visão é uma imagem do futuro. O Deus que você serve tem uma visão sobre família. Tem uma visão para a sua família. Como Deus vê a minha família daqui 10 anos? Deus vê você brigando com o casamento conturbado? Deus vê você separado da sua esposa ou do seu marido? Não. Essa não é a visão de Deus para a sua família. Se por algum momento algo aconteceu, em alguma situação, a falta de sabedoria, a falta de discernimento, e talvez até mesmo a falta de lutar as verdadeiras guerras e as verdadeiras batalhas, fez com que o dedo do diabo fosse interferido nesse ambiente. E por algum momento o governo dele impactou a sua família. Seja atingindo o coração de um ou de outro membro da família, seja levantando um ou outro contra os membros da família, seja colocando a própria esposa contra o marido ou o próprio marido contra a esposa.
Governo espiritual. Então, eu pergunto, a bebida é boa ou ruim para a família? Boa ou ruim para a família? Quem pode responder? É ruim. Se a bebida é ruim para a família, você acha que na visão de Deus que Ele tem para a família, Ele quer a bebida dentro da sua casa? Menino, não beba não, porque você não tem idade ainda, só o papai que pode. Deus não quer isso para a sua família. Deus não quer esse tipo de influência para o seu lar. Se você quer ter uma família abençoada, entenda isso. Se isso está entrando no mundo espiritual, há um governo de decisões, de influências. E essas influências e decisões não provêm de Deus. Você quer uma família abençoada? Comece a entender essa palavra, que você vai ter uma família abençoada. Abençoada por Deus, que prospera, que rompe. Eu não estou dizendo que você não vai ter uma família que não enfrenta dificuldades, mas a sua família vai atravessar essas dificuldades. A sua família vai atravessar esse desafio, porque ela está firmada em Deus. Então, o Deus que você serve, aprova ou desaprova essas questões? Adultério, mentira, divórcio. A Bíblia diz que quando o homem une-se à mulher, e a mulher ao homem, ambos se tornam uma só carne. Isso significa que nenhuma só carne existe extrema transparência. Sabe de quem você não consegue? Tirando Deus, quem é a pessoa que você não consegue esconder nada? Você sabe quem é essa pessoa? Você mesmo. Eu vou esconder uma coisa para mim não achar. Não tem como, irmão, você sabe. E se você se uniu à sua esposa, vocês se tornaram uma só carne. Por que querer esconder alguma coisa da esposa? Por que querer esconder alguma coisa do marido? Então, quando há essa falta de princípios que são bíblicos, significa que o ambiente da minha família não está sob o governo da palavra de Deus e não está sob o governo de Deus. E o que a palavra diz? Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí tem a pessoa está batalhando a vida toda pela família, batalhando em vão, lutando em vão, porque não é edificada pelo Senhor, nem pelos princípios da palavra de Deus. Não é Deus que detém o governo daquele ambiente espiritual. Lembre-se, a família é um ambiente espiritual, e o sucesso ou fracasso dela está diretamente ligado a quem governa esse ambiente espiritual. Qual é o Deus que governa o ambiente espiritual da sua vida, da sua família? Então, sempre há um governo sobre um ambiente. Pastor, e como Deus edifica a minha casa? Eu quero que o Senhor tenha todo o governo da minha família. Como Deus vai edificar a minha casa? Tendo o governo espiritual. Deus é espírito. Diga comigo, Deus é espírito. Deus não vai construir uma casa material para você. Deus vai trazer uma edificação espiritual no seu coração, no coração do seu marido, no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos. Como que Ele vai fazer isso? Deus edifica sua vida. Ele vai plantar, através da palavra, os princípios no seu coração. E são esses princípios que vão dar norte à tua família. São esses princípios que vão dar direção à tua casa. São esses princípios que provam o governo de Deus ali dentro do seu lar. Irmãos, tudo que está aqui na palavra de Deus é direcionamentos
para a gente ter sucesso na família. Muitas pessoas que costumam olhar e dizer que a grama do vizinho é mais verde, né? Ah, pastor, é porque o senhor não sabe. É fácil a sua família, é fácil a família do irmão, mas a minha é difícil. É uma questão de princípios, irmãos. Não é que uma luta é mais fácil do que a outra. Toda luta, para cada pessoa, ela tem o seu nível. Mas é uma questão de princípios dentro do lar. Então, o que permitimos e o que não permitimos em nossa casa está baseado em quê? O que você permite na sua casa e o que você não permite está baseado em quê? Princípios. Aqui está o segredo. Quem aqui, em algum momento, permitia alguma coisa na sua casa, alguma situação, mas você foi para a palavra, e depois que você foi para a palavra, você disse, não vou permitir isso aqui mais aqui em casa. Alguém já fez isso? Eu já fiz isso. E depois que você tomou essa decisão, você viu a diferença dentro do seu lar. Porque o que permitimos ou não permitimos está baseado em princípios. E isso denota o governo de Deus na nossa casa. Às vezes, irmãos, nós que somos pais, precisamos fazer um relatório da vida dos nossos filhos. Uma análise. Porque os nossos filhos, eles andam por muitos ambientes de influência. E eles vão trazer essas influências para dentro da casa. Influência na escola. Influência na rua. E quando ele chegar em casa com aquele tipo de influência, você que é pai, vai analisar e vai falar, não, isso aqui não permito aqui em casa. Por quê, pastor? É a forma de, através dos princípios, você impedir que o diabo coloque uma sementinha naquele ambiente espiritual, naquele terreno espiritual que é a família, para que ele impedir que ele venha plantar uma sementinha de destruição dentro da sua casa. Então, nós temos que fazer. Certa feita, meu filho chegou em casa e ele disse, pai, eu aprendi um negócio que uma pessoa, não vou falar, né? Era uma criança, outra criança tinha falado para ele. O senhor coloca 2 canetas assim, roda a caneta e fala um nome, que a caneta mexe sozinha, e chama o nome que a caneta mexe sozinha. Irmão, não esperou nem ele terminar de falar. Eu disse, meu filho, você está errado. Nunca mais você vai fazer isso. O que é isso, pai? Isso aqui é invocação de demônios. No outro dia, ele estava fazendo aula particular. Levei ele para a escola, chamei a professora da aula particular e falei, olha, meu filho chegou em casa e falou isso. E é o seguinte, se aqui na aula particular ele for ensinar dessas coisas, eu vou tirar ele. Não, pastor, foi um acidente, uma outra criança estava ensinando, mas eu já fui lá e já briguei, já antecipei. Bom, veja a situação, irmãos. Então, se a gente não tiver o discernimento, pastor, como é que Deus vai edificar o ambiente da minha casa? Ele vai colocar os princípios no seu coração, na sua vida, os princípios da palavra. E quando você começa a praticar esses princípios, a sua vida é regida, sua família é regida por a palavra. Ali, querido, a bênção de Deus vai operar. Ali Deus está edificando, ali Deus está levantando a sua família, a sua casa. Então não é tudo que a gente vai permitir na nossa família, não é tudo que a gente vai permitir na vida dos nossos filhos, e temos que aproveitar enquanto eles estão ainda na fase de criança. Muito mais fácil instruir agora
lidar com a fragilidade de envergadura. É de envergadura, irmão, não é de envergadura não, viu? Tá? A criança é como uma plantinha. Ela começa a crescer torta para um lado, pelos princípios da palavra você vai endireitando. Irmãos, agora, quanto a uma madeira seca, rígida, então é muito mais fácil você lidar com essa etapa do que ter que lidar com uma rigidez da aborrecência, né? Como diz uns. E como vai ser feito isso, pastor? Princípios da palavra. Princípios da palavra. Então, existem famílias que permitem algumas coisas e outras já não permitem, dentro do lar. Para umas famílias, algumas coisas dentro de casa não é a coisa mais natural do mundo. É natural. Para outras famílias, aquilo é um absurdo. Qual é a diferença de uma para outra? Princípios. Por exemplo, para algumas famílias de algumas décadas atrás, uma coisa simples, era um absurdo um filho chegar para o pai e falar: pai, tu. E falar essa expressão era um absurdo do absurdo, absurdo. Hoje já está mais natural, né? O pai ainda sorri. Ainda fala assim: é, menino, tá me chamando de tu, né? Se fosse na minha época. Eu não chamava teu pai, meu pai, de tu. Vai abolindo o respeito, a consideração, a autoridade. Então, a Bíblia nos mostra que a edificação de uma casa é por princípios. Como Deus governa a minha família? Se eu pratico os princípios dele dentro da minha casa, ele governa a minha família. Se eu pratico os princípios dele no meu casamento, ele governa o meu casamento. Se eu pratico os princípios dele na vida dos meus filhos, ele governa os meus filhos. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, diz assim, ó: todo aquele que escuta minhas palavras e a pratica, todo aqueles que escuta a palavra e a pratica, né? Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Próximo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. O que é construir a casa sobre a rocha? É o que o versículo diz no início. É ouvir os ensinamentos da palavra e colocar em prática. Colocar esses ensinamentos em prática. Querido, e a palavra tem muitos ensinamentos. Precisamos colocar eles na nossa família. A Bíblia orienta sobre, por exemplo, o casamento. A Bíblia orienta sobre o tratamento do cônjuge. A Bíblia orienta sobre relação sexual dentro do casamento. A Bíblia orienta sobre criação de filhos. A Bíblia traz toda a direção para você conduzir a sua casa segundo os princípios da palavra de Deus. Como instruir os seus filhos? Está na palavra. Como conduzir a sua casa? Como o marido tratar a esposa como vaso mais frágil? Como a esposa tratar o marido? A Bíblia fala que Sara tinha tanto respeito por Abraão, que ela chamava Abraão de meu senhor. Respeito. Então,
Tudo isso você vai encontrar na palavra. Como conduzir sua casa sabiamente. Às vezes, muitas famílias estão sendo destruídas, não estão sendo abençoadas. Porque em vez da gente buscar o direcionamento na palavra, a gente busca em pessoas que estão com as famílias afundadas. Tem gente que bate a mão no peito e diz: não, eu posso aconselhar sobre família. Já casei 3, 4 vezes. Não, esse aí não pode aconselhar sobre família. Não. Tenho muita experiência, não tem. Aquele ou aquela que com muita luta, debaixo do princípio da palavra de Deus, debaixo do princípio da palavra de Deus, está conseguindo sobreviver, pode sim aconselhar. Entenda isso. Mas as pessoas mudam os princípios, mudam as situações. Você quer ter uma família abençoada? Pratica aquilo que a palavra diz sobre família. Pastor, como é que eu vou criar meus filhos? A Bíblia te diz, vai para a palavra. Como é que eu vou conduzir meu casamento? A Bíblia te diz, vai para a palavra. E você vai ter uma família abençoada em nome de Jesus. Confronto familiar. O confronto familiar está ligado à oposição no governo espiritual da família. Confronto familiar. Por que às vezes, pastor, há muito confronto familiar? Às vezes é oposição de governo. É igual esse negócio de direita e esquerda, é uma oposição terrível, né? Até nos desastres está tendo oposição. As pessoas não param um segundo para pensar em ajudar o outro, só pensa em usar tudo isso para oposição. Né? Aquilo que a Bíblia diz, né? O coração do amor se esfriou. E isso acontece dentro de casa, dentro do lar. Que oposição é essa de um pai com um filho? Por que tem essa oposição? Porque às vezes você olha assim, poxa, meu filho está contra mim. Aí o filho diz, não, meu pai está contra mim. Às vezes isso é uma oposição de governo espiritual. Muitas das vezes aquele filho, ele entregou o seu coração para o diabo. E quem governa a vida dele é trevas e não luz. E quando luz e trevas estão juntos, confronto. Então entenda que quando se trata de governo espiritual da família, você não está lutando contra o seu filho que está se levantando contra você, contra a sua filha. Querida mãe, hoje é dia das mães. Não é simplesmente a sua filha que talvez possa estar se levantando contra você, mas é quem tem o governo espiritual da vida dela, ou talvez quem tem o governo espiritual da sua vida. Entenda isso. Então, muitos confrontos dentro de um lar é uma questão de governo espiritual. E quando o diabo ele ganha o coração de alguém, ele cega o coração da pessoa. Muitos filhos são cegos pelo diabo, que usa um colega para cegá-los e falar, poxa, mas teu pai é ruim, né? Se fosse eu, saía de casa. Sabe? Está levantando o filho contra o pai. Isso aqui eu ensino para os jovens sobre relacionamento. Eu falo sobre suposições. Irmãos, nós temos uma geração hoje meio difícil, no sentido de perceber essas questões espirituais. Um rapaz, por exemplo, chega para uma moça e diz o seguinte: eu quero namorar com você. Só que eu não quero que os seus pais saibam.
Nós vamos namorar escondido. Aí a moça, mas esse rapaz é tão bonito. Vou topar, vou aceitar. Irmãos, ela não consegue, está cega, não consegue enxergar que ele está colocando ela contra os pais. Como se faz para uma moça dessa enxergar a situação? Simples, diga para ela: se você tiver uma filha, você gostaria que ela topasse a mesma situação que você está topando? Abre os olhos, se coloca no lugar. Então, falta de percepção. O diabo vai lá e cega a pessoa para conseguir semear no coração dela uma semente, governar a vida dela e começar os conflitos dentro da casa, dentro da família. Então entenda: pastor, meu filho está com dor de cabeça, está difícil, é minha esposa, é meu marido que está... Você não está lutando contra uma pessoa, mas você está lutando contra um governo espiritual que plantou uma semente no coração dessa pessoa. É algo que, na maioria das vezes, tem uma raiz espiritual. E você precisa ir diante de Deus, colocar sua casa diante de Deus, colocar sua família diante de Deus, pagar um preço em favor da sua família, interceder pela sua casa, interceder pela sua família. Hoje a minha sogra mandou uma mensagem para minha esposa, chorando, né? Minha esposa estava ouvindo o áudio, ela chorando. E ela falando, eu lembrei desse texto aqui que eu ministrei hoje. Quando ela disse, eu era ainda solteira, e eu orava a Deus por uma família, eu clamava a Deus por uma família. E eu olhava para uma revista, uma cartilha, e eu vi uma foto de uma criança. E eu falava, será que um dia eu vou ter um netinho assim? E ela mandando áudio, chorando assim, copiosamente, né? E ela fala, minha filha, pois Deus me abençoou com uma família. Hoje todos os meus filhos estão casados. E quando eu olho para o seu filho, para o meu neto, eu lembro do bebê da cartilha. Mas quantas vezes a minha sogra passou noites e noites trancada no banheiro orando pelos filhos, clamando ao Senhor. Quantas noites ela passou orando por aquela que hoje é minha esposa. Então batalhe para que o governo espiritual da vida dos seus filhos esteja na mão do Senhor, instruindo eles os princípios e a palavra. Você não está lutando contra um filho rebelde, você está lutando contra a influência das trevas que leva ele para a rebeldia. Você está lutando contra influências das trevas que influencia o seu marido a te tratar dessa forma, ou a sua esposa a te tratar dessa maneira. A Bíblia vai te orientar, marido, como tratar a sua esposa. A Bíblia vai te orientar, esposa, como tratar seu marido. A Bíblia vai te orientar, pais, como tratar seus filhos. E a Bíblia vai te orientar, filhos, como tratar os seus pais. Honrando, respeitando, se sujeitando. Então, coloque o governo de Deus na sua casa. Como, pastor, eu vou fazer isso? Praticando os princípios da palavra de Deus. Então, a família, ela está ligada por alianças. O marido e a esposa são uma só carne. Os filhos são herança do marido e da esposa. A Bíblia diz que são como flechas. Filhos são como flechas. Então veja bem, há uma aliança na família. Vou te provar 3 princípios da aliança. Simbólica, o anel. Agora que envolve toda a família, o sangue, tipo sanguíneo. Sua família tem uma aliança. Outra prova dessa aliança, teu sobrenome. Prova essa aliança. Entenda uma coisa, quando
uma família se dissolve, que cada membro toma um rumo diferente, entenda algo: você não está saindo sozinho, mas você está levando parte das pessoas da sua família com você. Você não está partindo sozinho, você está levando parte dos seus filhos. Por isso que a família sofre, por isso que os filhos sofrem com as separações. E é por isso que a gente tem que lutar para ter uma família abençoada por Deus, para enfrentar todas as tempestades, todas as lutas e permanecer de pé em nome de Jesus. Agora, filhos, se nós como filhos somos flechas na mão do guerreiro, nós ainda não somos o guerreiro. O guerreiro quem é? É o seu pai. O Gustavo ainda não é o guerreiro. O Gustavo é uma flecha na mão do guerreiro. O Fernando ainda não é um guerreiro. É uma flecha nas mãos do guerreiro. Isso significa que você ainda não vai tomar decisões que implicam a sua vida. Você, pastor, mas eu quero me tornar guerreiro. Pois case, arrume uma casa e tenha os teus próprios filhos, que aí você será o guerreiro com flechas na mão. Enquanto isso, você é flecha para dizer: ok pai, ok mãe, vou obedecer, vou cumprir, do jeito que a senhora ordenar, do jeito que o senhor designar, do jeito que é a ordem da casa. Você ainda é flecha. Eu nunca vi uma flecha por aí sozinha, se não for o guerreiro que atira. Você já viu? Não. Quando o filho diz: não, eu vou, eu faço, eu quero, ele sai da bênção da família. Ele sai debaixo da bênção de Deus. Ele sai debaixo do governo de bênção aqui, do ambiente de bênção. O ambiente de bênção, do favor de princípio está ali. Mas quando ele toma a decisão por si só, ele sai debaixo desse governo de bênção, desse ambiente abençoado. Aí as coisas começam a dar errado. Eu não sei você, mas eu nunca vi filho ou filha sair do governo de bênção da família e as coisas dar certo para ele. Nunca vi. Amarra, dá errado. Sofre. Então você quer uma família abençoada? Não basta eu chamar aqui e passarmos 10 dias orando. Eu preciso te instruir de fato como é que você vai ter uma família abençoada. Pela palavra e pelos princípios da palavra. Você pode passar anos e anos batalhando. Agora vai dar certo, minha família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe, e um detalhe muito importante, o irmão Milton aqui é construtor, né? Irmão Milton, o que acontece com uma construção que começou errada? Vai dar problema lá na frente, não vai? Vai dar muito mais trabalho para arrumar, não vai? Comece corretamente. Já comece com o governo de Deus no ambiente da sua vida. Comece corretamente. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos ler Êxodo capítulo, para nós finalizar, 10, do 8 ao 11. Queridos pais, faço aqui um apelo. Faço aqui um apelo a vocês, para ter uma família abençoada. Aleluias. Invista todo o tempo necessário, todo o esforço necessário, para que seus filhos estejam na presença do Senhor. Tudo que você puder fazer, você pode trazer ele para a igreja, pode trazer ele para um evento de criança que tem na igreja,
pode desenvolver uma leitura que a igreja programou para ele fazer na sua casa, faça isso. Faça isso. Eu quero que você entenda uma coisa. O diabo ele não vai se importar se você servir ao Senhor, desde que seus filhos não sirvam. O diabo não vai se importar se você está servindo o Senhor, desde que sua esposa não sirva. O diabo não vai se importar, filhos, de você servir ao Senhor, desde que seus pais não sirvam. Por quê? Porque ele quer criar espaço, pelo menos no coração de alguém, para causar confusão dentro do lar. Então eu faço um apelo a você que é pai, mãe, faça todo o esforço necessário para instruir os seus filhos. Não apenas encarregue a missão da igreja de fazer isso. Faça isso em casa. Meu filho, vamos ler um versículo da palavra aqui hoje. Vamos cantar um hino, vamos orar em família. Irmãos, tudo que você puder fazer para instruir os princípios, para instruir a palavra, faça. Não meda esforço para isso. Pastor, mas a vida é corrida. Não, com correria, sem correria, com cansaço, sem cansaço. Faça tudo que tiver ao seu alcance, para que os seus filhos estejam na presença de Deus. Se você tem condição de sempre trazer, sempre traga para a igreja. Se ele ainda está naquela fase, eu não quero ir hoje não, mas não, meu filho, mas sou eu que estou no controle ainda, então vamos. Vamos e vamos. Ensine os princípios. Semana eu estava conversando com o pai, e ele disse, eu prefiro 1.000.000 de vezes, que usou a expressão de um filho, que ele permaneça aí na igreja, pastor. Porque eu sei que ele vai ser edificado por palavras que vai ajudar para a vida dele. Olha esse texto. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, vão e adorem o Senhor. Vão e, pode ir Moisés e Arão. Faraó disse, vocês podem ir adorar, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Quem é que vai? Eu quero saber quem é que vai adorar o Senhor. Moisés respondeu, iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, iremos porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Não vamos só, a gente vai celebrar o Senhor, vamos com toda a família. Vou levar os jovens, vou levar os filhos, vou levar as filhas, os velhos, todo mundo vai adorar o Senhor, todo mundo vai para a presença de Deus. Meu filho, você quer ir para a igreja hoje? Não, mas eu não quero. Tá bom, pode ficar. Meu filho, hoje tem culto de jovem, você quer ir? Não, não quero não, quero ficar. Irmão, comece cedo. Hoje tem culto de jovem. Se arrume, se programe, você vai para o culto de jovem. Você quer uma família abençoada? Não, pastor, pode deixar ele no YouTube, no TikTok, no sei lá das quantas. Deixa ele em casa assistindo isso. Não manda ele para a igreja. Eu estava aqui ontem no culto de jovem. Quantos jovens faltaram ontem? Exceto os que eu já sei que estão fazendo o curso, viu? Que Deus continue abençoando vocês. Né? Quantos jovens faltaram ontem no culto de jovens? Você que é pai, você sabe se seu filho veio para o culto ontem ou não? Se ele veio para cá ou foi para outro lugar? Uma irmã da igreja uma vez compartilhou uma situação, professora, que o pai apareceu na escola, reclamando sobre o filho, né? E ela disse, não, tem mais de 15 dias que seu filho aparece na escola. Mas como? Ele vem para a escola todo dia. Tem mais de 15 dias que ele não aparece aqui. Irmãos, cada situação que acontece, precisamos acompanhar nossos filhos de perto. Eu sou de uma época de muito acompanhamento pelos pais. Meu filho, o que é que você aprendeu na escola hoje? Eu tinha que falar. Porque se não falasse o que eu tinha aprendido, eu não estava lá.
Eu não estava prestando atenção. Você passou na casa de algum colega? Passei na casa de quem? De fulano. E eu e meu irmão gostávamos, nós morávamos na roça, gostávamos de passar na casa de um colega para tomar banho no rio. E demorava. E meu pai falava, não passe lá mais. Não passe lá mais. Terceira vez, não passe lá mais. Quarta vez, nós estávamos tomando banho. E a gente deu aquele mergulho maravilhoso, assim, naquelas águas limpinhas, né, irmãos? Quem já morou na roça sabe que é bom. Quando a gente levanta a cabeça, quem está lá do lado do garapé com o cipózinho na mão? Meu pai. Irmãos, eu não sei se você já apanhou molhado, meu irmão, dói. Dói. Nunca mais. Ele sabia onde a gente estava, por onde a gente passava, na casa de quem? Sabe o que minha mãe fazia? Vou fazer trabalho na casa de colega. Não, faça o trabalho aqui, manda teu colega vir para cá, para casa fazer o trabalho. Eu quero ver quem é seu colega. Dificilmente, irmãos, era quase que impossível fazer trabalho na casa de colega. Ela mandava o colega vir fazer na minha casa, ela queria saber quem era. Acompanhamento. Sobre que governo de influência os nossos filhos estão. Eu quero uma família abençoada, mas eu deixo os meninos aí receber todo tipo de influência. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que gastar tempo. Nós, pai, falhamos com o tempo com os filhos. De ensino, de acompanhamento, de instrução. Hoje, nós temos babás eletrônicas para interter os nossos filhos. Babás eletrônicas. Antigamente era a TV que era a babá eletrônica. Hoje mudou. A babá eletrônica deu uma atualizada e virou telefone celular. Então, os telefones celular, os youtubers estão educando os nossos filhos. Sabe, a mídia está educando os nossos filhos e nós estamos falhando, irmão, miseravelmente. Miseravelmente. E queremos uma família abençoada. É um pouco contraditório, né? Querer uma família abençoada e não instruir os nossos filhos com os princípios. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que as edificam. Pastor, eu não entendo, eu passei a minha vida toda indo para a igreja, orando pela minha família. Mas não instruiu os filhos. Eu não entendo que meus filhos hoje estão assim. Não instruiu eles. Não basta apenas orar. Tem que ensinar. Tem que treiná-los para a vida. Aleluias. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Josué 24, 21 ao 25, último texto. Você viu aqui que Faraó, ele não queria que os filhos fossem. Nos versículos adiante ele diz, não, pode ir, mas deixa os filhos. Deixa os filhos, Moisés e Arão. Vocês podem ir, contanto que vocês deixem os filhos. Ele disse, não, nós temos que levar nossos filhos também. Aleluia, Jesus. Então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo, vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para, e eles disseram, sim, somos testemunhas. E Josué continuou, agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. Ele está dizendo assim, vocês querem de fato servir ao Senhor? Primeiro ele pergunta, escolha quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que o povo responde? Nós queremos servir ao Senhor. E ele diz, vocês são testemunha de que escolheram servir o Senhor. Já que vocês escolheram servir o Senhor, então retire deuses estranhos que há no meio de vocês e incline o coração de vocês ao Senhor. Isso significa, querido, mudar toda uma rotina, todos os princípios, porque aquilo que Deus não concorda dentro da minha casa, eu vou tirar. Aquilo que Deus não concorda dentro do meu casamento, eu vou tirar.
Aquilo que Deus não concorda na criação do meu filho, eu vou tirar. E eu vou instruí-los pela palavra. E eu vou ter uma família abençoada. 24. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhe deu estatutos e juízos em Siquém. Você quer uma família abençoada? Coloque o Senhor como governo da sua casa, ouvindo os princípios e praticando eles em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar, queridos, nesse momento. Coloque diante de Deus aquilo que você recebeu nesta noite no seu coração pelo Espírito Santo através dessa palavra, que identifica a necessidade de mudança na sua família, necessidade de mudança na sua própria vida pessoal. Coloque isso diante do Senhor em nome de Jesus. Comece a falar: Deus, eu recebo essa palavra no meu coração e eu determino nessa noite, Pai, tomar uma decisão. A decisão, meu Deus, de retirar tudo aquilo que não está conforme a Tua palavra no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha casa, na minha família. Eu tomo a decisão, Pai, eu vou seguir os princípios da Tua palavra. Eu vou conduzir minha família como a Tua palavra diz que tem que ser. Eu vou conduzir meus filhos como a Tua palavra diz que tem que ser. Eu vou conduzir o meu casamento, ó Deus, como a Tua palavra diz que tem que ser, Senhor. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor sare famílias aqui, famílias que foram atingidas na batalha. Arranca toda a semente maligna, Pai, plantada no coração de filhos, de maridos ou de esposas. Toda ideia, meu Deus, de inclinação contrária ao Teu direcionamento, meu Deus, arranca, Pai, toda a fortaleza mental lançada pelo diabo. Meu Deus, famílias que estão deterioradas, filhos que seus corações foram raptados, capturados, famílias, meu Deus, aonde o Senhor está sendo esquecido, deixado. Restitui essas famílias na Tua presença. Gera em corações, Pai, em nome de Jesus, decisões espirituais sábias. Transforma corações, quebranta corações, muda decisões. Faz pessoas voltar atrás e batalhar pelas suas famílias. Abençoa famílias nessa noite, casamentos, filhos, Pai. Meu Deus, arranca todo o vício do meio da família, em nome de Jesus. Abençoa lares, casamentos, relacionamento de pais e filhos, onde falta compreensão, onde falta entendimento. Senhor, aproxima laços, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia.